Olá, galera concurseira! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bea Laguna, sou mentora aqui da Brabo Concursos e hoje estou aqui para ajudar vocês com organização, planejamento, essa parte de produtividade, com algumas sugestões, alguns conteúdos que podem ser úteis para vocês. Antes de eu falar tudo isso, queria falar para vocês se inscreverem no nosso canal, darem o like, ativarem o sininho para ter outras notificações. Então bora lá! Primeiro, eu vou falar do zero, a pessoa que compra o curso, está começando do zero, vem para o atendimento comigo e fala o seguinte: é tudo lindo, maravilhoso, professores magníficos, a plataforma está muito bonita, mas eu não sei por onde começar, eu não consigo ter tempo para ver tudo isso. Primeira sugestão que eu dou para o aluno é que ele entenda em que rotina ele está, para não estar numa rotina querendo estar em outra, porque isso traz muito sofrimento, traz muita angústia. A sugestão que eu dou é que o aluno perceba que há 5 rotinas e se enquadre numa dessas. Então, a rotina 1 é aquele aluno que tem o tempo todo para estudar. Ele não trabalha, não faz faculdade, teria bastante tempo para estudar. Rotina 2, o aluno que trabalha meio período. Ele já tem 4 horas do seu dia tomadas e não dá para estudar naquele momento, ele vai ter que estudar no outro período. Rotina 3, quem trabalha de 6 a 8 horas. Por que eu estou dizendo de 6 a 8 horas? Que é o período integral, que é viável para o aluno estudar. Se o aluno trabalha 9, 10, 11, fica difícil, fica inviável o plano de estudo. Sugiro que ele estude de 2 a 3 horas por dia. Rotina 4, plantonistas. Eu atendo pessoal da polícia, bombeiro, já atendi pessoal da saúde, fisioterapeuta, enfermeira. São pessoas que às vezes dormem no trabalho, passam o dia todo trabalhando e depois têm folgas. Essas pessoas vão ter uma rotina um pouco diferente. Vai ter um dia que ela não vai conseguir, elas não vão conseguir estudar, ou vão estudar muito pouquinho, ou o estudo não é aquele estudo concentrado. E no outro dia da folga, elas conseguem estudar. Então, é uma meta diferente. E 5, autônomos. Os autônomos também já atendi advogados, veterinária, arquiteta, pessoas que trabalham com e-commerce, quem trabalha com marketing digital, educação financeira, consertando computador, quem faz bolos e doces para festa. E o que acontece com essa turminha aí dos autônomos? Vão pegando trabalho, porque quanto mais trabalho pegam, mais valores entram e acaba que esses alunos da rotina 5 não conseguem estudar muitas vezes, certo? Então, cada rotina tem a sua dor aí, ao longo das sessões eu vou falando um pouquinho delas, mas por que eu falo para você, a título de sugestão, se enquadrar em alguma dessas? Porque imagina a dor de um aluno da rotina 3, trabalha o dia todo e quer estudar como a rotina 1. Não, mas eu sei que tem pessoas que estudam 6 horas por dia, só que eles têm rotinas diferentes. Poxa vida, mas aquela pessoa da rotina 1 vai passar, a vaga é dela. De fato, os alunos que eu atendo que têm o dia todo para estudar e que fazem corretamente, estudam no método correto, várias horas por dia, eles vão ver mais conteúdos, vão revisar mais e acabam tendo mais facilidade de passar antes. Mas pensem que nem todo mundo é rotina 1, certo? A gente está no Brasil, não é todo mundo que tem bolsa de estudo, não é todo mundo que é financiado. Se você for às repartições públicas, aos órgãos públicos, vocês vão ver que a maior parte das pessoas passou trabalhando, estudou trabalhando também. Então tem uma pequena parcela privilegiada que vai conseguir aí seu resultado antes, mas tem vaga para várias outras pessoas, certo? Vamos falar um pouquinho dessas rotinas? Olha o que acontece com a rotina 1. O aluno tem o dia todo para estudar, mas às vezes ele acorda tarde, faz o protocolo milagre da manhã, se ele acordar mais cedo, ou oração, meditação, vai passear com o cachorro, volta e cuida um pouquinho da casa, faz o almoço, dá uma dormidinha, assiste alguma coisa no YouTube, enfim. Muitos alunos de rotina 1 acabam estudando lá para o final da tarde, começo da noite, estudam como aquela pessoa que trabalha. Então, muitas pessoas da rotina 1 ficam preocupadas porque não conseguem aproveitar. Elas desperdiçam o tempo, tá? Na rotina 2, já começa a questão da conciliação de demandas. Realmente, trabalhar meio período faz com que o aluno tenha que dividir bem, estudar um pouquinho sobre gestão de tempo para quem não tem já essa facilidade. A rotina 3
tem uma questão aí de conciliar trabalho e estudo de uma forma que sobre energia. Eu vou falar sobre isso na sessão de trabalho e estudo, mas tem que sobrar energia para estudar. A rotina 4, aquela questão de dividir melhor os horários. Por exemplo, o plantonista, se ele tem um primeiro dia de folga, ele está um pouco mais cansado, ele não vai estudar como no segundo dia. E às vezes o segundo dia, que é o dia que ele poderia estudar bastante, que ele está descansado, ele vai fazer compras, ele cuida da casa e desperdiça também, tá? A rotina 5, que é dos autônomos, nessa fase de estudo, eu indico que ela faça o quê? Precifique no primeiro momento. Eu vendo, faço bolos e doces. Tenho encomenda demais, não consigo estudar. Eleva teu preço, precifica. Nossa, mas aí eu vou perder cliente. É isso mesmo. É para perder. Você vai ter menos clientes, num valor um pouquinho mais alto, para que você faça uma rotina de 2 a 3 horas de estudo. Tem pessoas que trabalham como autônomas e que têm um tempo certo para o trabalho. Então, por exemplo, eu já atendi uma advogada que à tarde ela separou para advocacia. À tarde ela fazia contestação, réplica, fazia as peças processuais, ia às audiências, que geralmente são à tarde. O que ela fazia? Estudava de manhã. Agora, nem toda atividade informal, nem toda atividade do autônomo permite essa facilidade de cronograma. Às vezes a pessoa tem que estar numa reunião de manhã, mas a venda é feita à tarde. Tem trabalhos que são diferentes, né, em relação ao horário. Tudo bem, você pode ter uma rotina flexível. O professor William Douglas fala no livro dele, responsabilidade com flexibilidade. Se eu vou trabalhar de manhã hoje, à tarde eu vou estudar, certo? Você vai adequando, não pode só trabalhar e não estudar. Então, as 5 rotinas são interessantes por isso, para o aluno começar a ver onde ele vai colocar na sua agenda, que a gente vai fazer nas próximas sessões, os horários de estudo. Queria dar alguns exemplos aqui. Atendi uma moça que trabalhava, ela não trabalhava, ela falou para mim que ela era rotina 1. Então, olha, eu tenho o dia todo para estudar no começo. Passaram-se aí alguns minutinhos de conversa, ela falou para mim que ela ajudava o marido no empreendimento dele. E quando me falam isso, eu já fico meio esperta. Eu falei, mas ajuda o marido como? Ele abriu um e-commerce. Falei, não tem loja, então. Não, é um e-commerce de roupa. Certo, e qual é a sua participação? Bom, ele trata com os fornecedores, né? Mas eu recebo as roupas que a gente compra, organizo para enviar, faço esse envio, emito as notas fiscais, converso com os fornecedores. O que o marido fazia, ele ia ao local. Então, toda a parte externa ele fazia. Porém, a parte interna que ela fazia, quando a gente foi fazer as contas, demandava aí de 3 a 4 horas por dia. E às vezes a pessoa não percebe, não, eu só ajudo. Falei, quase que ele que está te ajudando, né? Porque é meio período. Imagine contratar uma gerente ou ter uma sócia. Ela era sócia de fato ou gerente ali. Isso tem valor, isso custa. Se ele fosse contratar alguém, ia custar para a empresa. E atrapalhava demais o estudo dela a ponto de deixá-la muito angustiada. Essa é a questão também. Tudo bem você trabalhar no negócio da família desde que aquilo esteja ok para você. Ela não queria mais fazer aquilo por tanto tempo. E a gente conversou sobre a possibilidade de terceirizar algumas das funções ali, para ela, de repente, 1 ou 2 horas só do dia, fazer aquilo que era mais de confiança, o pagamento, algo do tipo, tá? E foi muito legal, ela passou, essa aluna passou, foi um trabalho de mudancinha de chave aí que a gente fala. Também, pessoas que na primeira sessão ou nos primeiros momentos contam que tem um trabalho regular das 8 às 18, quando a gente vai conversando, então, quando eu viajo, já não dá para estudar tanto. Como assim você viaja, né? Se você não me contou. Não, eu viajo às vezes pela empresa. Às vezes quanto? É uma semana sim, uma semana não. E quantos dias? Eu fico 2, 3 dias. E nesses dias que você viaja, é possível estudar um pouco? Tem um lugar para você estudar? De jeito nenhum. Impossível. Porque é aquela loucura da viagem, tá todo mundo muito absorvido, são as reuniões, são as visitas, né? E aí, isso faz diferença também na sua conta. Porque aquela semana que você viaja, você não vai conseguir estudar e a sua meta semanal vai ficar diferente e isso vai te trazer essa sensação aí de incapacidade. Também atendi uma moça que falou que tinha o tempo todo para estudar. Quando a gente foi conversando, ela falou assim que ela só fazia doces no final de semana. E aí, vamos pensar. Eu coloco aqui na minha conta, vocês vão ver lá pra frente, que a gente tem um tempo para estabelecer e a gente inclui o final de semana. Ela começava já na quinta-feira, com as encomendas, com todos os brigadeiros, na sexta-feira fazia o bolo, tinha as entregas aos finais de semana.
Então, às vezes, gente, a gente não está percebendo que a gente não tem o tempo todo para estudar. E a gente vai ter que fazer algumas escolhas. Também pessoas que durante a sessão me falam que tem uma faculdade, mas assim, é pouquinho, é um EAD. Pouquinho quanto? Ah, 1 horinha por dia já faz diferença, porque somado 1 hora por dia de EAD, mais as tarefas domésticas, mais às vezes a maternidade, a gente tem que colocar na conta, certo? Ah, estou só terminando essa pós. Tudo bem, tá só terminando, vamos colocar na conta, quando terminar vai ser uma outra métrica aí. No meio da sessão também, cuido dos meus pais. O que é cuidar dos seus pais? Vamos, né, para quem tem pais idosos. Ah, eu administro as contas da minha família, eu que faço as compras do supermercado, preciso passar lá na hora do almoço na minha mãe, enfim. Tem pessoas que levam, eu preciso levar meus pais à fisioterapia. Uma moça que levava a mãe à hemodiálise e não estava pondo isso na conta. A gente tem que colocar tudo na nossa conta. Aí vocês vão ver alguns conceitos que a gente dá sobre produtividade, como margem de segurança, meta SMART, que é interessante compor tudo, certo? Queria falar um pouco também das tarefas domésticas. A gente tem abastecimento, eu compro as coisas da minha casa, a limpeza, tenho a roupa e a cozinha. Também o pessoal fala, não, mas é um pouquinho só, uma coisinha. Bora lá, tá? Tudo isso, se não tiver estruturado de uma forma que você não fique pensando nisso quando você está estudando, atrapalha. Então é muito interessante, se você puder, ter alguém para fazer a limpeza. Tem pessoas que podem, trabalham e poderiam pagar para uma pessoa ir semanalmente ou de 15 em 15 dias, fazer aquela faxina que toma ali 4 horas, 5 horas. É o dia que você vai fazer um simulado. Você faz uma prova, uma revisão mais profunda aí de fim de ciclo, certo? Então, para quem puder, pense se não vale a pena nessa fase investir nessa ajuda. As pessoas da família também, tarefas domésticas para os adolescentes, dar autonomia para os adolescentes, para o marido, certo? As crianças, em certa medida, mas também, de repente, aquela criança espalhou aquele brinquedo ali, vai a mãe catar, já ensina. Olha, você brincou, agora guarda. Tá? Então, tudo que é doméstico, otimizar, são funções, né? É muito prazeroso ser mãe, mas a gente tem as funções ali domésticas que podem ser otimizadas, como um trabalho. Não é remunerado, mas pode ser otimizado. E, de repente, o marido faz as compras nessa fase, enquanto você está estudando. Todo mundo pode ajudar um pouquinho. Um tira o lixo, você não precisa fazer tudo, tá? Mulher Maravilha não passa em concurso, Superman também não, vamos pedir ajuda. Delegar, otimizar e retirar projetos que no momento estejam competindo demais com o estudo. Eu atendo pessoas que me contam de cursos. Hoje está muito fácil fazer curso, né, pessoal? Antes a gente tinha que se dirigir até o local na nossa cidade para se matricular, para estar lá. Agora a gente faz cursos online. Muita gente está assim, olha, eu quero fazer esse curso para complementar a minha renda, ou a pós-graduação, ou o curso de inglês, porque isso será melhor no meu trabalho. Tem pessoas querendo fazer a faculdade de Direito para prestar concurso. Se o seu concurso é de nível médio, para que você vai fazer uma faculdade de Direito para prestar o concurso? Não é requisito, não está no edital. Não é melhor você passar no concurso, dedicar todo o seu tempo para o estudo e, quando você estiver lá dentro, você faz a faculdade? Você vai ter horário de estudante, dependendo da sua hora da faculdade. Você vai poder estudar com mais tranquilidade, porque você está lá aprendendo o trabalho e depois estudando. Então, tudo que está competindo com o estudo é interessante que você leve em consideração, certo? Então, nesse primeiro momento, falando da rotina de modo geral, a sugestão é: descubra a sua rotina, descubra o que pode ser tirado, tá? Tenta aí já fazer um brainstorm sobre isso, um cronograma, pensar no que você vai, as escolhas que você vai fazer, em tudo que eu falei nesse primeiro momento, para a gente passar depois para as outras sessões. E vou ficando por aqui nesse vídeo. Falo de novo para vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês e ativar o sininho para novas notificações, certo?